Senhor, irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por mais um dia, iniciando a escola bíblica. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado, Deus Santo, Pai Celestial, pelo teu amor e pela tua bondade. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, estamos mais uma vez reunidos aqui para aprendermos da tua santa e bendita palavra, Pai. Venha nos abençoar, nos capacitar para aprendermos do Senhor, ó Pai. Sabemos que a tua palavra é santa e é verdadeira e nos ajuda e nos abençoa a viver nesse mundo, ó Pai. Senhor, nos ensina a cada dia a estar na tua presença. Eu te peço agradecido por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, Romanos capítulo 5, do verso 12 até o verso 21, como de costume, fazer a leitura responsiva. Romanos capítulo 5, do verso 12 ao verso 21. Continuando falando sobre a justificação, lição 7 hoje, continua a lição de domingo passado. Romanos 5, 12 assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é nada não havia lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Que servia pela ofensa de um só a morte e vocês, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque pela experiência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Aleluia. Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Aleluia. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela Aleluia. justiça, para que eterno, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu podia sentar, irmãos, hino 385 do nosso cenário. No céu não entra pecado. A obra salvífica de Cristo tem um objetivo, e o objetivo principal é livrar o homem do pecado e da morte. 385 do nosso cenário. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Dos céus tenho muitas saudades, das
glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Jesus, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Dos céus tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Jesus, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Dos céus tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Jesus, rodeado de grande esplendor. Amém, irmãos? A justificação pela fé. Aqui da lição, vamos ver a lição que fala exatamente de dois personagens chamados personagens federais, quer dizer, aqueles que representam, né? Você pode falar assim, eu não votei no Lula, mas você não pode dizer que ele não é seu presidente. Que você chegar a qualquer lugar do mundo, o vosso presidente lá, né? Os cristãos aceitam Cristo, o sacrifício de Cristo como federal. Por que federal? Exatamente você entender isso, fácil para você entender. Federal é representante de uma nação. Os cristãos aceitam Jesus como o federal deles, né? Porque é Salvador. Mas não aceitam Adão como federal, que é a cabeça do pecado. O que eu fiz para ver com Adão? Ele é a matriz. Toda matriz que sai com defeito de fabricação, todas as peças saem com defeito. Não tem negócio. Então é federal por causa disso. Jesus representa os salvos e Adão representa os perdidos. Em Cristo nós somos reconciliados, aí justificados e temos o direito à salvação. Então é por causa disso. Mas o versículo 19 desse texto aqui me deixa muito impressionado, irmãos. Porque você vai ver, calma. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Quer dizer, o Adão pecou, todo mundo pecou. Jesus veio salvar, todo mundo está salvo. Por que isso, irmãos? Porque o homem natural, ele tem algumas qualidades que a Bíblia deixa bem claro sobre isso. O homem natural, o homem sem Deus, o homem que não foi lavado e remido do sangue de Cristo,
Ele tem algumas qualidades. Primeiro, ele é ingrato. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Outra coisa, sem entendimento, Neste, Tito 3:3. A pessoa, e o salmista no Salmo 19 mata a pau, né? Diz o honesto do seu coração, não a Deus, né? Então ele é honesto. Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, que o homem sem Deus é injusto, Romanos 1:29. Ele é inútil, Romanos 3:12. Desobediente, Romanos 5:19. Transgressor, 1 Timóteo 1:9-10. Rebelde, Romanos 15:31. E por último, lá em Tito 1:15, ele é impuro. Quer dizer, não existe impureza nenhuma no ser humano sem pelo processo da justificação. É por isso que eu não gosto que as pessoas falam assim: meu parente é um santo homem de Deus, só pode ser Jesus. Então não é santo, não é homem de Deus. Foto principal. Mas é uma pessoa boa. Ser bom não é qualidade que Deus exige de nós, é obrigação. Bondade é obrigação, não é qualidade para ser apresentada. Então vamos na lição aqui, estudando na introdução. Esse estudo analisaremos a analogia que Paulo faz esses dois reinos, né? Em Adão veremos a obediência que arrastou toda a humanidade à ruína. Em Cristo, obediência que trouxe vida, justiça e esperança. Quer dizer, dois cabeças federais da história da redenção. Um para perdição e outro para redimir para Deus. Então, está bem especificado isso aqui. Você tem um representante, que é Jesus Cristo, que é teu Salvador. Mas no passado, sem Jesus, você tinha um representante, que era Adão, o pecador, e você pecava por causa dele, e por causa dele você estava condenado. Isso é. Então, mas as pessoas não aceitam Jesus como Salvador, como seu dominador, mas não aceita que isso foi em Adão, pecou também, e necessita de salvação. A desobediência de Adão, todo mundo conhece a história, né? Que Adão pecou. Por que Adão pecou, irmãos? Porque desobedeceu a palavra de Deus. Agora, é interessante que Deus tinha dado a ordem para Adão, porque quando a serpente chegou em Eva e fez toda aquela trama toda lá, veja bem, a Bíblia diz que ela comeu da fruta, gostou da fruta e deu também para o marido comer. Adão poderia recusar, mas o plano de Deus já sabia na sua economia divina, na reunião de Pai, Filho e Espírito Santo, que façamos o homem segundo nossa imagem e nossa semelhança. Deus sabia que Deus ia criar o homem ia pecar, precisava de um Salvador, precisava de tudo. Então Deus sabia. Só que Adão desobedeceu. E se desobedecesse então? Filho, não tinha condições, porque já estava previsto no plano de Deus. Já estava previsto, ia acontecer aquilo. Adão jamais, o que está escrito e o que está decretado por Deus, ninguém apaga, irmãos. O plano de Deus é eterno, do começo ao fim. O plano de Deus é como existia um teólogo no passado que dizia assim: o plano de Deus não é só vertical e horizontal. O plano de Deus, ele é vertical, horizontal e ele é equilibrado. Ele vai, que nem as ondas do mar, impulso, repulso. Por que isso? Se não existir isso, o mundo acaba. O mundo acaba, simplesmente isso, o mundo acaba. Quer dizer, a lei de Deus é perfeita, vamos deixar em Romanos capítulo 7, vamos estudar sobre isso. A lei de Deus é santa, é perfeita, é boa. É o homem que o pecado, Deus já previu o pecado que ia fazer, que fez com a raça humana. Então, para o tópico A do primeiro tópico é assim: o pecado de Adão e a queda da raça humana. É importante destacar que todos pecaram em Adão, mas não como Adão. Nós somos pecados porque somos filho de uma raiz, veja bem, de uma planta que gerou fruta que não poderia ser gerada, mas com defeito. Está aqui no tópico A, na segunda linha. É importante destacar que todos pecaram em Adão, mas não como Adão, pois ele pecou como representante da humanidade. Lembra que ele é federal, representante da humanidade. Então nós recebemos essa herança. Sabe aquela herança que você recebe, que é aquilo que o pessoal fala presente de grego? Que tem as heranças que é presente de grego, né? Eu vou te contar uma coisa, só Deus para ter misericórdia. A mesma coisa somos nós recebemos uma herança do pecado.
mas em Cristo recebemos a herança da redenção. Então a raça humana pecou. Na página 32, aí na primeira linha, está assim: isto é o que na teologia cristã chamamos imputação federal, tanto em Adão como em Cristo. A obra de Cristo é imputada a nós para a redenção, para nos redimir. A obra de Adão é imputada em nós porque somos pecadores, nascemos em pecado. O salmista deixa bem claro isso. Em pecado fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. Pecado. O homem já nasce em pecado. Então, veja bem, por essa razão, todos herdamos não apenas a natureza pecaminosa adâmica, mas também a culpa do pecado de Adão. O que eu fiz? Você é descendente. Você é descendente da raça. Certa feita, eu fiz uma comparação esdrúxula, mas é verdadeira. Lembra o problema da Alemanha da época do Hitler? É judeu? Tem que morrer. Nasceu em Adão, não aceitou Cristo, está condenado. Aceitou Jesus Cristo, você está salvo. Não importa. É de Adão, está morto. É de Cristo, está salvo. Pastor, isso assusta o pessoal. Fazer o que? É verdade bíblica, irmãos. Não pode ser negado, é verdade bíblica. Agora as pessoas não gostam de ouvir isso, não, irmãos. É que nós estávamos comentando agora há pouco aí. Não dá auditório, não. O auditório é sempre pequeno. Então vamos caminhando aqui. Tópico B: a morte entrou no mundo pelo pecado de Adão. Na segunda linha aí, vocês vão encontrar nesse tópico B aí, o pecado foi a porta pela qual a morte entrou no mundo. O pecado é a causa da morte. Assim como o pecado é universal, a morte também o é. Pecado e morte são inseparáveis. Não existe separação. O Hendricks diz assim, observa que a morte foi universal, não por mera herança genética, mas por solidariedade pactual. Assim não há neutralidade espiritual. Todos nascemos mortos e delitos e pecados. O pecado e a morte são apresentados aqui como poderes hostis que passam a ter domínio sobre a humanidade. Não tem esse negócio, não. Sem Jesus Cristo, ele está dominado por uma outra força. Por isso que Pedro fala: de quem alguém é servo, o tal se torna senhor. Então somos servo do pecado ou servo da justiça, um dos dois. O Senhor da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. A pessoa sem Cristo, o Senhor é o pecado, domina ele. E tem uma coisa, irmãos, que as pessoas gostam muito de maquiar a questão do pecado. Não, mas eu sou um cidadão honesto. Irmãos, honestidade é uma obrigação. Não tem negócio. As pessoas acham que ser honesto é qualidade da salvação. Não, não é não. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós não fazemos obras para sermos salvos. Nós fazemos obra porque somos salvos, é diferente. Você fazer obra por uma coisa, você salva por outra. Então, veja bem, agora no tópico C, o pecado de Adão e o juízo divino sobre toda a raça humana. Está em Romanos 5, 16 a 18. Eu gosto muito desse texto aqui, porque diz assim, o juízo que veio por um só pecado, Adão, ele caiu todo sobre a humanidade. Romanos 5, 16. A culpa foi imputada a toda a raça humana. Mas é importante ressaltar que isso não é injustiça. Então Deus é injusto, porque o que eu tenho que ver com Adão? Quem é do pecado é filho de Adão. Quem é salvo é filho de Cristo. Porque todo mundo coloca uma coisa na cabeça: todo mundo é filho de Deus. Negativo. Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo foi bem claro quando se escreveu lá. João capítulo 1, a partir do verso 12. E a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, sabe? Os que creem no seu nome. Quem recebe a Jesus Cristo, agora através da imputação de Cristo, da justificação, vem a adoção de filho.
Não é do jeito que todo mundo é filho de Deus, não. Criatura é uma coisa, criação de Deus é uma coisa. Todos são criação de Deus. Mas existem os salvos e os perdidos. Existem os que são de Adão e os que são de Cristo. São duas classes na mesma sociedade. Então, tomar muito cuidado nessa questão. Não, mas olha, o que eu tenho a ver com isso? Nós temos que ser bem claro com isso aqui, ó. Mas a lógica da representatividade, Adão agiu como cabeça federal, assim como Cristo agiu como nós, em nosso favor, Negar a imputação federal da culpa é negar também a imputação federal de Jesus Cristo. Já falei sobre isso. Se eu não aceito que eu sem Cristo eu estou morto em Adão, então não adianta aceitar Jesus Cristo, porque também não vou aceitar Jesus Cristo como meu representante. Então Adão representa os perdidos, Jesus Cristo representa os salvos. São dois cabeças federais. Essa doutrina bíblica precisa ser reafirmada, pois é um dos pilares da justificação pela fé. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 3. Efésios 2, 3. Diz assim a palavra de Deus: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Antes. Depois que aceitou a Cristo, já não é mais escravo do pecado, nem filho da ira, é filho de Deus. Então, toma muito cuidado, porque isso é um dos alicerces da teologia da graça, da salvação cristã. Então, veja bem, irmãos, pecado de Adão e o juízo que vive sobre toda a raça humana, tópico sério. A culpa foi imputada sobre toda a raça humana. Ressaltar que isso não é injustiça, não é injustiça, mas é a lógica da representatividade. Então, Adão representa os perdidos, Jesus representa o salvo. Agora vamos para o segundo tópico, a obediência de Cristo. Irmãos, se tem uma coisa que nós temos que parar para pensar muito, principalmente no dia de Santa Ceia, é sobre a questão da obediência de Cristo. Irmão, às vezes eu fico pensando, certas vezes, aquele momento de Jesus Cristo lá no horto orando, lá no monte lá orando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus sabia o que ele ia passar. Jesus sabia a dor que ele ia sofrer. Só que ele obedeceu até o fim. Porque no fim diz assim: Pai, está consumado a obra que me deste a fazer. E a Bíblia diz: tendo dito isto, expirou, que se entregou a sua vida. Obediência. Nós, seres humanos, muitas vezes não queremos obedecer como é determinado na palavra de Deus, e é onde a culpa maior cumpre exatamente nas pessoas que são os discípulos de Adão. Eles não obedecem à palavra de Deus. Adão não obedeceu às pessoas. Sem Deus, sem Jesus Cristo, sem ser salvo em Cristo, não obedece à palavra de Deus. Você crê na Bíblia? O livro aceita tudo. Você cansa de ouvir isso. Meu Deus do céu, quantas vezes eu ouvi? Rapaz, papel aceita tudo. Aí você tem que explicar: não, mas a Bíblia fala que homens santos, inspirados por Deus, foi que escreveu a Bíblia, não foi qualquer um, não. É diferente, a Bíblia é diferente. Então vamos caminhando aqui. Diferente de Adão, Cristo foi obediente em seu ato de justiça. É imputado a todos que creem, inaugurando o reino da vida que triunfa sobre o reino da morte. A justiça de Cristo alcançou os que creem, trazendo libertação, justificação e esperança eterna. O reino de Adão leva à morte, a pessoa à morte,
porque não obedece à palavra de Deus. No reino de Cristo você tem direito à vida eterna se você obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus, o salmista diz que é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, ela nos guia, ela nos direciona, ela nos orienta. A Bíblia é tudo isso que nós precisamos para essa vida aqui. As diferenças de Cristo e Adão, presta atenção nisso aqui, irmãos. Assim como Adão foi o portador da desobediência, Cristo foi o portador da obediência. Um trouxe morte, outro trouxe vida. Um foi responsável por produzir inimizade com Deus, o outro reconciliação. No mundo há apenas duas humanidades. Presta que eu estou falando sobre isso, duas humanidades. A que permanece em Adão, escrava da morte, e a que está em Cristo, herdeira da vida eterna. Pastor, isso aí dá processo. Todos têm direito ao céu. O céu é para todos. Negativo. A Bíblia diz o contrário. O céu é para os seguidores de Cristo. Os seguidores de Adão, meus irmãos, é outro departamento. Não é o céu, é outro departamento. Então, só que esse tipo de mensagem aqui, brevemente será proibido pregar. Porque será tido como não é homofobia, não é outro nome. É como não é xenofóbico quando você é questão de não aceitar certas classes de pessoas. É um outro nome que é dado. Então você, eu já falei aqui sobre isso, tem até um assunto muito sério na internet sobre essa questão. Você vai falar sobre a verdade, sobre o inferno, você está fazendo pré-julgamento das pessoas. Já é julgamento temerário. Você está julgando as pessoas. Não, eu não estou julgando. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Quem julga é a palavra de Deus. Eu não estou julgando ninguém. Não, você está julgando, é julgamento temerário. Você está processado por isso. Não. E agora? Vamos parar de... Vamos fazer que os discípulos. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas que vai surgir esse assunto, em breve existe já uma lei para ser aprovada no Congresso. Meu amigo, em lei contra a igreja, contra a crente, vocês viram que a mulher falou ontem, né? A discípula do Lula lá falou assim, que os crentes são uma máfia. Vota neles, ué. E tem crente que vai votar em deputado do Lula, porque o cara lá é gente boa. Mas E aí nós recebemos o nome de máfia. Somos uma máfia. Você vai fazer o quê? Cadê os nossos representantes legais? Vote em mim que eu sou representante dos cristãos. Tá bom, tá certo. O projeto dele é de fechar as igrejas, né? Sim, como aconteceu na Coreia, aconteceu na China. A China era para ser um país cristão, porque a China foi evangelizada por um missionário inglês que deu a vida pela China, traduziu a Bíblia para várias etnias da China lá. Até hoje os caras encontram alguma coisa escrita por um solteiro lá na China. Mas quando houve a revolução na China, mataram ele. A primeira coisa que aconteceu, mataram ele. O cara abandonou, deixou a Inglaterra, o país dele, herdeiro rico, abandonou a herança para ser missionário na China. E morreu pelos cristãos. Você vai fazer o quê? Até hoje, segundo alguns historiadores, existe lá ainda alguns rabiscos de um solteiro lá. Mas caminhando aqui na página 433, aí na segunda linha, diz assim: desta forma a redenção envolve mudança e representante federal e mudança de domínio. Quer dizer, dessa forma a redenção envolve mudança e representante. Mudei, saí de Adão, estou em Cristo. Não estou mais na morte, estou na vida. Não virei crente,
Eu sou discípulo. De Adão sou discípulo do pecado. Em Cristo sou discípulo da salvação. É diferente. Letra B aí. A redenção da raça humana em Cristo. Romanos 5, 14 e 15. Paulo afirma que Adão é figura daquele que havia de vir. Não por semelhança moral, mas por função representativa. Ele está falando sobre os dois cabeças. Adão representa os perdidos, Cristo representa os salvos. Por isso é importante entender os aspectos de semelhança e diferença entre os dois representantes, pois Adão é tanto um tipo como um antitipo de Cristo. Essa aqui é uma outra questão, tipo e antitipo. Você pega, por exemplo, as pessoas, olha lá para quando Moisés levantou a serpente do deserto, Jesus falou sobre isso. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, pode o Filho do Homem ser levantado para que todos vejam. Quer dizer, a serpente era um tipo de Cristo, mas o antitipo é superior ao tipo, porque Jesus é o antitipo, superou a cobra que curava. Hoje a cobra mata. Lá a cobra curava as pessoas. Então, tipo é uma coisa. José é um tipo de Cristo, o libertador da nação. Mas o antitipo é superior que José, porque é o Senhor Jesus Cristo. E tantos, a Bíblia fala sobre a questão de tipo e antitipo, são vários assuntos a serem tratados com bastante precaução. Então, vamos caminhando aqui. Por isso é importante entender os aspectos de semelhança e diferença entre os dois representantes. Pois Adão é tanto um tipo como um antitipo de Cristo. Assim como o pecado de um Adão teve efeitos universais, a graça de Cristo também se estende universalmente aos que creem em Cristo. Quer dizer, assim como por um morre, por outro tem vida. Os dois representantes, um representa a vida, a salvação, o outro representa a morte e o inferno. Pastor, não pode falar isso, pastor, falar de inferno. Hoje em dia não se fala mais de inferno, se fala-se que as pessoas terão sofrimentos, muito sofrimento eterno. O que é sofrimento eterno? Sabe o que eu fico preocupado com isso? Dar nome bonito para coisa feia. As pessoas gostam de nome bonito para coisa feia. Não é pecado, irmão, é deslize, é transgressão. Não. Dar nome bonito para coisa feia, no fim, a coisa é feia mesmo, quando isso caipira. O bicho feio é o pecado. Só que as pessoas gostam de nome bonito, né? Mas vamos caminhando aí. Letra C, sobre o tópico C aí. O reinado da vida triunfou sobre o império da morte. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque Paulo, ele faz até um cântico de vitória, você diz, morte, onde está a morte do aguilhão? Tragada foi a morte da vitória. Quando Jesus Cristo bradou lá na cruz do Calvário, está consumada a obra que desse a fazer, irmão. Ali nós temos a nossa redenção, a nossa reconciliação com Deus, e graças a Deus por isso. John Stott destaca que o verbo reinar, usado para a morte, indica um domínio tirânico, pois a morte é um poder e domínio. O pecado tem um poder, tem um domínio. Eu conheci um rapaz, eu sempre conversava com ele, evangelizava ele, e tem um bar num lugar aí, que tem até o nome do Deus do vinho, Bacchus. E eles gostavam muito de ir para lá. O pessoal ia para lá, né, aquela coisa toda, de sexta-feira principalmente. E ele falava assim, eu fiquei 15 dias sem beber. Eu entro naquele lugar, a primeira coisa que eu faço é pedir uma dose de vodka. Já vou beber. Falar, porque o pecado tem domínio sobre a sua vida, e você entra num lugar que é dominado pelo Deus da cachaça. Mas não é cachaça, é cachaça. É a mesma coisa, só muda o nome. Não adianta se é cerveja, se é uísque, se é vinho, é tudo cachaça, é tudo álcool. Só muda o nome. É que nem para o pecado, dá nome bonito para coisa feia, é tudo. Então ele fala assim, eu chegar lá, eu encho a cara, sai lá bêbado. Por
Por que isso? Porque o pecado tem um domínio sobre você. Enquanto você não aceitar Jesus, realmente, você vai ser dominado por essa força. Você não vai ter força. Mas eu quero me libertar para ir para a igreja. Não, você não vai se libertar para ir para a igreja. Você vai ser liberto na igreja. Porque se fosse assim, todo mundo seria liberto lá fora e viria para a igreja. Não, não é assim. A igreja é o local, como diz certo pregador. O Lloyd Jones usava essa expressão. A igreja é o consultório de Cristo. Aqui ele receita o remédio certo para as nossas enfermidades. Receita o remédio certo para as nossas enfermidades. Então, o pecado ele é um poder tirânico, pois a morte tem um poder e domínio sobre o ser humano. No entanto, a justificação não apenas anula esse poder, como também introduz um novo reino, isto é, o reino da vida eterna em Cristo Jesus. Quer dizer, por que quando a gente aceita Cristo, pelo trabalhar do Espírito Santo da palavra nas nossas vidas, a Bíblia fala que o Espírito Santo limpa a casa, vai deixar adornada, limpinha, por quê? Para ele habitar, para tirar essa força do pecado, para tirar esse domínio do pecado. Porque senão, mano, não tem jeito não. Por que quem não nasceu de novo só vem fazendo a coisa errada? Não nasceu de novo, irmãos. O pecado tem um domínio sobre a pessoa. Ela tem prazer em fazer a coisa errada, mesmo não querendo. Aí você vai entender, Romanos capítulo 7, que você estudar mais na frente. Miserável homem que sou, que eu quero fazer, eu não faço. A pessoa que quer fazer o bem, mas não faz, porque o pecado domina ela. A pessoa passa 15 dias sem fumar. Vou largar de fumar. Tem alguns que largam mesmo. Aí de repente ela chega, olha, do outro lado da rua, lá tem um cara fumando. Daqui ela sente o cheiro. Capeta física pelo nariz. A pessoa vai, sabe, aquilo dentro dela surge uma vontade que ela não tem domínio sobre aquela vontade. Se não for Deus agir, fazer a obra, tirar esse mal, a pessoa não tem poder sobre aquilo. Fala, o quê? Pastor, a minha filha me contou, minha filha lá de Salto, fiquei assim, né, chocada. Um pastor, uma moça também evangélica, amantes. Eles iam para um hotel. Misericórdia. Depois dobrava o joelho, pedia perdão, depois cometia de novo, pedia perdão, ficava nesse ciclo. Entendeu? Eu nem falo nada. Disse. Eu fiquei chocada. Gente. Acha que Deus perdoa, depois comete de novo e vai pedir perdão. Mas veja bem, mano, veja bem. A Bíblia diz que pecado confessado e abandonado, Deus perdoa. Mas pecado confessado e praticado novamente, o apóstolo João fala sobre isso. Filhinhos, não viveis na prática do pecado. Prática. Quando eu vivo na prática do pecado, eu não nasci de novo. Eu não tenho Cristo agindo em mim. Cadê a vida de Cristo na minha vida? Porque, irmãos, o pecado, ele tem uma força. Ele induz a pessoa. Ele induz a pessoa. Colocar explicação na questão do cheiro. O pecado, ele induz a pessoa. Se a pessoa, veja bem, nasceu de novo, dentro dela vai ter uma força para não deixar ela cometer aquele ato. Porque Tiago fala sobre isso, que o pecado, uma vez consumado, gera morte. Você pode até pensar coisa ruim, mas se você pedir perdão a Jesus não fazer, não tem problema. Eu sempre falo, existe uma ilustração sobre isso. Eu não posso impedir que um pardal venha fazer, pousar na minha cabeça, não. Estou dando a rua, o pardal vem, mas eu não posso deixar que ele faça um ninho na minha cabeça. Aí é outra história. Porque tem pessoas, no caso desse pastor aí, dessa moça aí, os dois são cara de pau, né? Os dois são cara de pau, na verdade é cara de pau. Mas vou te falar uma coisa, hein? Eu conheci coisa pior, né? Só Jesus na causa. E eu vou te falar uma coisa, gente. Olha, só a misericórdia de Deus. Aleluia, Jesus. No reinado da vida, triunfou sobre o império da morte.
Diz assim na quarta linha: o reinado da graça não é apenas uma promessa futura, é uma realidade desfrutada no presente. Eu não vivo esperando, eu já possuo aqui na minha vida uma força que me dá subsistência para enfrentar o pecado. Porque se eu não tiver essa força, eu não vou conseguir vencer o pecado. Porque o pecado, além da força, é o império. Então veja bem aqui, ó. Em Cristo não apenas escapamos do domínio da morte eterna, mas também passamos a reinar em vida na realidade presente. Reinar contra quem? Contra o império da morte e contra o pecado. Você vive no reino da luz, como Paulo fala, no reino da luz do Filho do seu amor. Pela obediência de Cristo, a justiça de Deus foi satisfeita. O escrito de dívida foi cancelado e uma nova vida instaurada. Está lá em Hebreus capítulo 2, verso 14, verso 15. Quer dizer, Deus aceitou o sacrifício de Cristo perfeito, satisfez a ira de Deus contra o pecador. Essa justiça de Cristo é imputada a nós e nós somos justificados, regenerados e adotados como filhos de Deus. Não importa se você crê que você aceita Cristo, depois você vai nascer de novo. Não, a regeneração acontece através da justificação. Então, nós vamos ver mais a seguir aqui agora. Terceiro tópico: o triunfo da graça sobre o pecado. Romanos 5, 18 a 21. Em Adão morremos, mas em Cristo vivemos e reinaremos. E reinamos. Reinamos, não é futuro, presente. Veremos o contraste entre os legados dos dois representantes federais. A diferença, o contraste entre os dois legados, entre que os dois fazem. Aqui você lembra que, veja bem, você tem um presidente chamado Adão e um presidente chamado Cristo. Em Adão a morte, em Cristo a vida. Então vamos ver como essa questão aqui. Olha só, Adão se resume em condenação, culpa, alienação de Deus, enquanto em Cristo é justificação, reconciliação e vida eterna com os que creem. Então, o que nós aprendemos aqui? Se em Adão morremos, em Cristo vivemos já uma vida terrena, com os desgastes da terra, porque não estamos num corpo glorificado ainda, mas com a certeza que o céu está preparado para nós. Como alguém escreveu, o céu é o limite dos cristãos, é o céu. Nós não temos uma outra maneira de pensar. Então, o que eu aprendo mais aqui? Condenação versus justificação. Olha só, por outro lado, justificação é dom gratuito recebido em Cristo, e não uma retribuição. Isso aqui é onde existe a questão entre a doutrina calvinista e a doutrina arminiana. Uns creem de um jeito e creem de outro. Então, o autor diz aqui, ó: por um lado, a justificação é o dom gratuito recebido em Cristo, e não a retribuição. Veja bem, Jesus Cristo, ele fez a coisa perfeita e aceitou, mas veja bem, a imputação dele é dada a mim, não é retribuído a mim, é dado gratuitamente, é pela graça. O redimido não está apenas livre da condenação, mas é declarado justo. A imputação de Cristo agora me declara justo, justificado. Logo, a justificação excede a condenação em seus efeitos. Quando eu sou justificado, a condenação já não tem mais efeito sobre a minha vida, a não ser que eu troque. Porque ninguém perde a salvação, ninguém perde a justificação, ninguém perde, a pessoa abandona, troca, simplesmente troca, como Esaú trocou. O que isso aqui? Eu fico impressionado com aquela palavra de Esaú. De que me adianta a primogenitura? Olha só, tinha todos os privilégios da primogenitura, ainda fala para o irmão: que me adianta? Abandonou. Eu fui crente tantos anos. Esses dias tinha um testemunho desse aí. Falei: Jesus querido, será que essa pessoa realmente nasceu de novo? Fui crente tantos anos.
Depois que eu virei de religião, olha, eu tenho isso. Está parecendo um testemunho de uma igreja aí. Depois que eu vim para cá, agora eu tenho isso. Irmãos, o ter e obter são consequências da vida. Quantas pessoas têm muito nesse mundo sem ser cristão? E quantas pessoas cristãos verdadeiros sofrem nesse mundo? Quantos? Só que a diferença não está no que vivemos aqui agora. A diferença está no que seremos no futuro. Porque quem está em Adão está condenado. Quem está em Cristo será exaltado. Lembra do rico e Lázaro. Quando morreu, o que aconteceu? Os dois, um no paraíso, o outro lá no céu, no Hades. E aí? Adianta ter uma vida regalada? Como o homem que plantou lá e colheu, chegou para a alma e falou assim: alma, tem bens adquiridos para muitos dias. Derrubarão esse celeiro, construir esse maior, vou armazenar tudo, dizer, come, bebe e regala. Jesus falou assim: louco, nesta noite pedirão a tua alma o que tens preparado para ti. Nós não sabemos daqui 5 minutos que seremos. Mas vamos caminhando aqui. Segunda linha da página 34 aí. Em Adão herdamos condenação, ira e morte, mas em Cristo recebemos justificação, graça e vida. Oh, aleluia, irmãos. Em Cristo somos justificados. Temos a graça de Deus e a vida eterna reinando nossas vidas, como diz Romanos capítulo 8. Tópico B. O poder da graça é maior que a força do pecado. Irmãos, isso aqui é uma outra briga. Ah, pastor, você sabe que quando Deus quiser, está certo, quando Deus quiser. Mas eu quero também, tem algumas coisas que não dependem só de Deus, mas dependem de mim também. Ah, o querer efetuar está em Deus, é verdade, é bíblico. Deus não quer que eu fuma, que eu beba, que eu prostitua, que eu faça um monte de coisa. Se eu fizer, a culpa é de Deus? É a força do pecado que a pessoa não tem domínio ainda. Não nasceu de novo, não é nova criatura. E essa força, lembra que o autor diz que é um império, é um reino. É o reino da morte. Então diz o autor aqui, o poder da graça é maior que a força do pecado. A graça não apenas cobre uma ofensa, mas muitas ofensas mostrando sua abrangência incomparável. Essa comparação aqui no Velho Testamento, porque lá no sangue dos animais, eles não apagavam o pecado, eles cobriam o pecado. O sangue do animal não tinha nada a ver com o pecador, era jogado lá e cobria o pecado. Não era expiação, era a cobertura do pecado. Por isso o reinado da vida, inaugurado em Cristo, é infinitamente superior ao império da morte, inaugurado por Adão. Adão inaugurou o império da morte, Jesus inaugurou o império da vida. Em Cristo a morte perde sua força e a vida eterna reina com poder. Mas pastor, como tem tanta gente desviada hoje? Irmãos, é aquela velha história, não nasceu de novo, o reino do pecado tem domínio sobre a pessoa vai voltar. As bolotas elas têm sabor na vida do perdido. Na vida do salvo não tem sabor nenhum. Bolota não tem sabor nenhum. O termo grego usado para superabundou é deliberadamente intensificado. Não apenas abundante, mas sobreexcelente. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, é muito mais excelente. Podemos usar aquela expressão sua. É muito mais do que melhor. Se existe uma coisa melhor, mais do que melhor, mas se existe a pessoa fala assim, é muito mais que melhor, é muito mais que bom, é a graça. Ela tem esse poder para nos dar vida e controlar o nosso ser para seguirmos o querer de Cristo. Para você entender isso aí, lembra aquele jovem rico que chegou para Jesus e falou assim: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus falou para eles:
vai, vende tudo que tem, vem e segue. A Bíblia fala que ele saiu triste, né? Porque era dono de muitas fazendas, de muita riqueza. Tem pessoas, irmãos, que muitas coisas que tem na vida, tem domínio sobre ela. Tem domínio. Eu conheço na minha família pessoas que os bens dela têm domínio sobre ela. E domina literalmente. A pessoa obcecada por aquilo, sabe? Meu Deus, fala alguma coisa contra. Fala alguma coisa contra. Vamos caminhando aqui. A graça aqui é superlativa, de forma que o pecado nunca será maior do que o alcance da graça de Deus. Superlativo é aquilo que aumenta, né? É aquilo que é grande. Então a graça é superativa, mas o pecado não. Ele sempre só tem um domínio ali, tem um reino ali estabelecido. Deus acabou com aquele reino através do reino de Cristo. O ato de Adão gerou condenação e morte, mas o de Cristo, justiça e vida. Assim, veja bem, a cruz de Cristo revela tanto a ira que condena o pecado, como o amor de Deus que redime o pecador, como diz Efésios 1:7. Irmãos, a graça, ela mostra para nós que somos redimidos em Cristo e que não existe mais condenação nenhuma contra nós. Tudo foi imputado na cruz de Cristo. Eu gosto muito do texto de Colossenses, capítulo 2, onde Paulo fala assim: riscando toda a cédula que era contra vós, cravou na cruz. Todo documento que Satanás tem contra o ser humano, quando aceita Jesus, que é justificado, é cravado na cruz de Cristo. Cristo pagou. Tem até no livro sobre os heróis da fé, que quando Lutero estava para morrer, Satanás apareceu para ele, né? Começou para assim: tá aí, que adiantou você fazer tudo isso que você fez? Você acha que vai adiantar alguma coisa? Mas o Lutero fala assim: o sangue de Jesus Cristo pagou todos os meus pecados. E você acha que você está perdoado por isso que você fez? O sangue de Jesus Cristo pagou todos os meus pecados. Satanás deixou ele, porque tudo que ele falava, Lutero falava assim: o sangue de Jesus Cristo pagou os meus pecados. Os nossos pecados foram pagos pelo sangue de Cristo, irmão. É por isso que Pedro fala sobre essa questão: não fosse comprado por ouro e prata, mas sim pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. O valor excede todo entendimento. O precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Não foram comprados com preço que você pode imaginar. 4 trilhões de dólares ou de euros, vai? Isso não significa nada para Deus. O sangue de Cristo pagou o nosso pecado, que é um valor acima do que você pode pensar ou imaginar. E isso é importante para quem obedece a palavra de Deus, porque tem amor pela salvação. Quando eu sei que eu não podia pagar os meus pecados, Jesus pagou por mim, eu amo a minha salvação. Eu tenho prazer em não fazer aquilo que desagrada ao Senhor, porque eu tenho prazer na minha salvação. Porque, irmãos, alguém pagar a sua dívida, olha, eu vou dizer uma coisa para você: como é gratificante alguém pagar a sua dívida. Você é grato por aquela pessoa, uma dívida que você não podia pagar, não tinha mais de pagar. A pessoa falou assim: não, pode deixar que eu pago. Jesus fez isso por nós. Hebreus capítulo 7: de tanto melhor conserto, Jesus Cristo foi feito fiador. Você não pode pagar, mas eu financio. Está financiado. E agora? Ame a tua salvação. Glorifique a Deus pelo dia que Ele te deu, pela vida que Ele te deu. E principalmente por aquilo que tem reservado para nós a eternidade, irmãos. Paulo chega no ápice dizendo seu louvor a Deus: olhos não viram, não desceu o coração, não subiu a mente o que Deus tem reservado para aqueles que o amam.
coisa grandiosa. Quando a gente lê o livro do Apocalipse, né, aquela visão de João, aquilo ali, irmãos, aquilo ali simplesmente é uma figura para nós. O céu é muito melhor do que isso. Ali é uma comparação com as coisas que nós vemos e entendemos. Que é ouro, que é rio, que é a árvore da vida, essas coisas todas. Mas o céu tem coisa bem melhor, porque a Bíblia fala que na criação de Deus tudo é perfeito e muito bom. Não é bom, é muito bom. Que a Bíblia diz lá em Gênesis, Deus, depois que fez tudo, ele olhou, analisou assim, e esse que fez tudo muito bom. Letra C. A graça nos garante vida eterna. Paulo encerra o argumento dizendo: para que assim como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para que a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. A palavra reinar implica domínio, governo, autoridade, de forma que antes da redenção o pecado reinava em nós tiranicamente, mas agora a graça reina e seu reino culmina em vida eterna. A graça reina, mostrando para nós que nós somos portadores da vida eterna e somos detentores dos céus aqui na terra. Veja bem, olha só, em Cristo há uma mudança de domínio, esfera e reino. O John Stott ressalta que o reinado da vida é o reino presente, mas com implicações escatológicas gloriosas. Isso significa que a graça não apenas perdoa o passado, ela governa o presente e assegura o futuro glorioso para os redimidos. Presta atenção nessa colocação, que é uma sequência lógica. Ela governa o presente, vou voltar. Significa que a graça não apenas perdoa o passado. O que era, já não é mais. Ela governa o presente, tem domínio sobre tudo aquilo que você precisa para viver em retidão, conforme o Senhor quer. E mostra para nós o futuro glorioso dos redimidos. Olha, você tem um reino sublime sobre tudo que você pensa ou imagina, te esperando. Então você segue nesse caminho, segue nessa vida, porque com certeza você terá encontrado aquilo que tanto você almeja. Porque sabe o que acontece, a diferença entre o reino de Adão e o reino de Cristo? O reino de Adão apresenta as coisas, e é o que o ser humano gosta. O ser humano, ele gosta daquilo que ele vê, que ele pega, que ele apalpa. O reino de Adão é assim. Pegou a fruta, comeu, achou gostosa, deu para o marido, mas ele comeu também, pronto. O reino de Adão é exatamente a presença do ser humano, o que ele gosta, o que ele vê, o que ele pega. E jamais uma pessoa tem prazer naquilo que ela vê e pega, ela vai abandonar esse reino, porque é palpável, a pessoa sente, a pessoa vê. O reino de Cristo é espiritual, só para quem nasceu de novo que enxerga, não é todo mundo. Como pode ser isso? Só quem nasceu de novo. Eu sempre falo, irmãos, ninguém pode explicar para você como você nasceu de novo, a não ser você mesmo. É por isso que eu não gosto de testemunho. Vamos trazer aqui um pregador que tem um testemunho. Seu testemunho é melhor que o dele. O seu testemunho é melhor do que o dele, porque só você sabe como você nasceu de novo. Quando as pessoas dizem assim: pastor, o que eu fiz no passado, pega um exemplo clássico de tudo isso aí, é o John Newton, o autor lá da Amazing Graça lá, Amazing Grace lá. O John Newton era um cara que fez mais coisa errada, que ele o cabelo pregando assim, mas tudo isso que eu fiz, Jesus perdoa. Ele não entendia de jeito nenhum, até que nasceu de novo. Aí agora ele escreve um hino, Amazing Grace. Aí ele entendeu. Só quem pode entender do seu novo nascimento é você mesmo. Não é pastor, não é igreja, não é profeta, é você mesmo. Ah, mas o profeta fala comigo, tá. Irmãos,
Cuidado, irmãos, cuidado. Cuidado. Existe o dom de profecia? Existe. Existe o dom de Deus? Existe. Mas existe aquilo que nós queremos ouvir, o capeta sabe disso. Sabia disso? O capeta sabe disso, que você gosta de ouvir. E qual o ser humano que não gosta de ouvir elogio? O Jimmy Swaggart, ele disse uma frase que eu, sabe, quando eu ouvi, eu falei, meu Deus do céu. Ele falou assim, o que derrubou ele foram os elogios. Foram os elogios que derrubou ele. Porque chegou a um ponto que quando ele chegava num lugar fazer um show, e não era mais um culto a Deus, evangelismo, era um show. Os estádios lotados, gente mais fora do estádio que lá dentro. E aquilo criou um ego dentro dele. A Bíblia fala que aquele que se incha, cai. O que se humilha, Deus exalta. O abatido, Deus levanta. A pessoa exaltada, Deus derruba por terra. Concluindo, irmãos, em síntese, o pecado entrou na humanidade pelo ato de Adão. Sua culpa se estendeu a toda a humanidade. Mas em Cristo, o último Adão, a condenação é revertida em justificação e a morte é transformada em vida. Guarde isso, irmãos. Em Cristo, a condenação é revertida em justificação e a morte é transformada em vida. A cruz de Cristo demonstra que Deus é santo. E por isso o nosso pecado é alvo da ira, condenação e juízo. O nosso pecado é alvo da ira, condenação e juízo. A cruz também demonstra que Deus é gracioso, uma vez que os nossos pecados são tratados em Cristo, e não pelos nossos méritos, ou pela nossa capacidade, ou pela nossa sabedoria. Por isso que Paulo escreve as coisas assim, que no meio de vós há muitos sábios, há muitos entendidos, mas Deus anulou a sabedoria humana pela loucura da pregação. Porque o judeu pede sinal, o grego busca sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, o poder de Deus e a graça de Deus sobre nossas vidas. Irmãos, graça infinita é a graça de Deus. Libertação do pecado é a salvação em Cristo. É a justificação pela fé. Amém, irmãos?